Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atenção, hein? Urgente! Flamengo acerta a contratação do meia Marcos Antônio junto a Lazio da Itália. Vamos trazer para vocês todos os detalhes da operação em que o Flamengo teve duas propostas negadas e na terceira conseguiu convencer os dirigentes italianos no modelo de negócio que, na minha opinião, ficou bom para o Flamengo. Gostei desse modelo. E aqui vocês vão, Fábio, você era contra a contratação contrário à contratação do Marcos Antônio. Gente, a questão não é essa. Eu acho que são prateleiras, né? E eu vou explicar aqui nesse vídeo onde entra o Marcos Antônio na prateleira e o modelo de negócio bom. O Flamengo precisa de jogadores de meio campo. Isso é um fato. Enfim, a gente vai destacar aqui também proposta oficial por jogador do Flamengo. Flamengo poderá perder um lateral que nesse momento é titular, que é o Wesley, com uma proposta da Premier League, uma proposta oficial que chegou para o jogador, uma proposta de um clube inglês, e nós vamos explicar para vocês agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a todos que deixem o like, dá uma moral aí, galera, mete o dedo no like com vontade, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Dá essa moral? Dedo no like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Clique no botão aqui, ó, inscrito, para você poder inscrever-se no canal. Acione também o sininho da notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Drone, sobe para apurar as informações do Mengão pra gente. Galera, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a maior casa de apostas do Brasil e você tem hoje inúmeras oportunidades de ganho com vários jogos da Eurocopa, chegando agora na parte final, jogos também da Copa América, Campeonato Brasileiro não parou, quer dizer, nunca teve tanto futebol para você poder fazer aquilo que você gosta, assistir futebol e ainda ganhar também com isso. Faça seu cadastro agora, gratuito, aqui, o link está na descrição do vídeo e você só não esquece de colocar no código promocional, exatamente como está aqui, 1xFlanacão. 1xFlanacão, código promocional, para você poder garantir o seu depósito em dobro, caso seja o seu primeiro cadastro na 1xBet. Valeu? Galera, o Flamengo... Primeiro eu vou falar sobre uma proposta importante para um jogador do Flamengo que hoje é o titular. O Brighton, que é um clube inglês, avança na negociação para poder levar o lateral direito Wesley do Flamengo, o lateral que vem jogando bem, cara. Os 2 últimos jogos do Wesley foi bom, mas claro, o Flamengo deseja muito a venda desse jogador. Falamos isso na live de ontem, hein? Live de ontem, quem acompanhou sabe, nós falamos, o Flamengo vai querer apostar no Wesley, não vai buscar lateral. Gente, o Flamengo tá doido para vender, né? Tá esperando uma proposta, porque é aquela questão, os jogadores jovens, eles são fabricados, produzidos pelo clube para serem vendidos. E não é diferente do Wesley, que até tem problemas extracampo, uma série de outros fatores, e essa proposta do Brighton, ela chegou. Agora, resta saber se o Flamengo vai achar os valores suficientes para poder aceitar e vender o jogador. Confesso a você que eu ainda não tenho a informação de qual o valor dessa proposta e se o Flamengo vai aceitar ou não. Agora, quem achava que o Wesley estava escanteado, que não iria ter proposta por ele e tal, e que iria permanecer no Flamengo ali... Gente, a gente já vinha dizendo, né? Nós falamos com o Sávio, temos uma entrevista com o Sávio aqui, que já reproduzimos algumas vezes aqui no Família da Nação. Sávio, para quem não sabe, ex-jogador do Flamengo, que é o empresário do Wesley, e que ele falou que nessa janela, muito possivelmente, o Wesley sairia, porque eram muitas propostas que já haviam sido colocadas na mesa pelo jogador. Então, assim, agora essa proposta é oficial do Brighton e o jogador... O Flamengo, na verdade, deve analisar para ver se é o melhor para o clube e aí sim negociar o jogador ou aguardar novas propostas. Você gostaria de ver o Wesley ser vendido do Flamengo?
é a hora do Flamengo buscar um outro lateral e se desfazer da prata da casa? Acha que ele melhorou a performance nos últimos 2 jogos? Mesmo assim, ainda tem muitas deficiências, né? Incrível como ele realmente melhorou bastante, mas chega na frente, ele erra o cruzamento, enfim, comete muitos erros no terço final, ali na parte decisiva, que acaba comprometendo a performance dele. Bom, notícia principal do vídeo, urgente: Flamengo acerta a contratação do meia Marco Antônio junto a Lazio da Itália. E aí, eu sei que muitos agora vão dizer: ah, Fábio, pô, você não gosta do jogador e tal. Gente, não tenho nada contra o Marco Antônio. Acho que apenas a performance dele em outras equipes, como por exemplo na Grécia, não foi boa, na Lazio não foi boa. Então, assim, a performance dele nessas 2 equipes foi ruim. Jogou bem apenas no Shakhtar, mas isso o coloca numa prateleira de apostas, apenas isso. Só que o Flamengo conseguiu um modelo de negociação que me agradou muito. E é isso que eu digo, acho que o Flamengo tem que fazer apostas, sim. Não sei, não acho que o Marco Antônio venha para ser titular, né? Vem para poder compor o elenco. E o Flamengo, cara, hoje, por exemplo, cara, precisa de um meia. Não tem ali. Hoje o Flamengo não terá o Bruno Henrique, não terá o Cebolinha, vai botar o Vitor Hugo. Pô, se você tem um meia, você muda o estilo de jogo, bota o Gerson para atuar um pouco mais espetado pelo lado esquerdo, como ele já jogou, inclusive com o Sampaoli, quando ele jogava na França, no Olympique. Pô, e traz um jogador, teria um jogador de meio campo, como por exemplo o Marco Antônio, que nesse caso hoje seria importantíssimo para o Flamengo. Enfim, o modelo de negócio é o seguinte: é um empréstimo, e isso eu disse que eu apoiaria muito, um empréstimo de 1 ano, onde o Flamengo coloca algumas cláusulas no contrato que, se ele bater determinado número de jogos e tal, principalmente número de jogos, minutagem em campo, ele automaticamente o Flamengo terá a obrigação de comprá-lo. E o valor da compra, do valor do passe fixado do jogador, é de 6 milhões de euros. O Flamengo tinha feito uma proposta de 4 milhões e meio, foi negada. Uma segunda proposta, né, já seria uma segunda, em que foi negada. E o Lazio respondeu com uma contraproposta nesses termos, e o Flamengo conversou internamente e avaliou-se que era favorável. Colocou uma condição de ter o jogador apenas com essas cláusulas, se ele cumprir essas cláusulas, não como uma obrigação pura e simples. Então, o jogador, para o Flamengo comprá-lo de forma definitiva, terá que atingir esses números de jogos, e a gente obviamente não sabe aqui quantos serão, mas terá que atingir esse número. Se o jogador performar, se ele atingir esse número, é porque ele está jogando bem. Então, é um valor justo, vai lá e compra. Se ele não atingir, é porque ele não está bem, ele não se adaptou. E aí o Flamengo vai lá e devolve. Então esse modelo de negócio me agrada. Por isso que eu digo, ele entra na prateleira, na minha opinião, de aposta. Ponto. Não tá fácil contratar. A gente vem aqui trazendo para vocês, a gente já conversou com os dirigentes do Flamengo no Maracanã, e dos 2 últimos jogos, e assim, os caras falam, gente, você pega, por exemplo, você vai com 100 reais no supermercado, você não compra a mesma coisa que você comprava 1, 2 anos atrás. E a mesma coisa acontece no futebol. Você não consegue contratar mais pelos valores do ano passado. Tá tudo realmente inflacionado, tá tudo muito caro, os valores subiram muito. As SAFs estão pagando milhões aí em jogadores, né? Inclusive, agora a contratação do Almada não é pelo Botafogo, é pela Eagle, que é a empresa do John Textor, que age de forma, na minha opinião, ilegal, usando o Botafogo como barriga de aluguel. O jogador fica 6 meses com o objetivo de driblar o fair play financeiro para poder jogar no Lyon. Ele está pagando 20 milhões de euros para o jogador pelo Lyon, para o Lyon. Só que ele usa, ele dá um drible no fair play financeiro, dizendo que é para o Botafogo. Botafogo é a barriga de aluguel, o neném quando vai nascer depois de 6 meses, nasce até de véspera, né? Chega e vai jogar no Lyon a partir do ano que vem. Então, assim, isso aí é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser combatida pela FIFA, é ilegal, mas que atrapalha aos clubes, ao Flamengo, por exemplo, de contratar outros jogadores, porque acaba sendo um clube europeu atuando no cenário nacional, trazendo os jogadores para cá, colocando num clube menor, né, servindo de barriga de aluguel para poder depois ir para lá. Então, enfim,
Mas isso é uma outra situação, é para poder mostrar a dificuldade que o cenário hoje impõe ao Flamengo para poder trazer reforços, e o Flamengo acaba que opta, né, pela contratação de outros jogadores que acabam sendo um pouco mais fáceis de trazer. Por exemplo, o Marco Antônio começou a sua carreira no Atlético Paranaense, onde ele teve uma saída extremamente conturbada, né? Ele saiu de lá na justiça, foi para o Estoril, o Atlético Paranaense, através do Petralha, colocou o jogador na justiça, teve um imbróglio danado. Do Estoril, ele acabou sendo negociado uma quantia paga de 3,5 milhões de euros para o Shakhtar da Ucrânia, né? E jogando no Shakhtar foi a passagem onde ele melhor performou. Ficou 3 anos, de 2019 a 2022, no Shakhtar. Depois, diante da sua performance, ele foi comprado pela Lazio por 7,5 milhões de euros, onde ele simplesmente teve uma performance decepcionante. Foi muito mal na Lazio, e a Lazio acabou que um ano depois emprestou o jogador para o PAOK, um empréstimo de apenas 300 mil euros, com valor de mercado, um valor estipulado para a compra do PAOK de 4 milhões de euros. O Flamengo se baseou nesse valor. O PAOK, se quisesse continuar com o jogador, teria que pagar 4 milhões de euros. O Flamengo, vou fazer uma proposta dentro desse valor. Mas a Lazio não quis vender por esse valor. O PAOK, mesmo sendo um valor baixo, o jogador, como não performou, não foi bem, o PAOK não quis exercer o direito de compra do jogador, que era de 4 milhões de euros, devolveu para a Lazio, que tinha realmente o desejo de se desfazer do atleta, que já teve inclusive passagem pela seleção sub-20, é um jogador versátil, atua em várias faixas do meio-campo. Muitos o comparam ao De La Cruz, né, ao modelo de jogo dele ser muito parecido com o De La Cruz. Eu acho que isso é uma maldade, acho que a gente não deve fazer isso, porque você faz isso, você traz uma carga para o jogador que não é o melhor. Que vai. Cara, a torcida do Flamengo, cara, ela é 880. Ou ela elogia demais, ou ela detona o cara na primeira partida. E, cara, agora o cara é um ativo do Flamengo. A gente não pode detonar, tem que torcer por ele. Então, comparar o De La Cruz não é o ideal. Ele é o Marco Antônio. Marco Antônio, na última temporada, dos 24 jogos possíveis, ele fez apenas 8. Quer dizer, ele era reserva por lá e apenas 1 gol e nenhuma assistência. É um jogador jovem ainda, tem apenas 24 anos e chegando ao Flamengo por empréstimo de 1 ano, com a obrigação de compra, caso ele consiga atingir as metas estabelecidas pelo Flamengo em contrato junto à Lazio, e também o jogador... o Flamengo também conseguiu, isso é importante a gente ressaltar aqui, que mesmo que ele não atinja as metas, o Flamengo conseguiu estipular um valor para o clube poder comprar o jogador caso ele não atinja as metas, ou seja, os 6 milhões de euros, que é o valor que está estipulado, o jogador não atingiu as metas, o jogador teria que voltar, mas o Flamengo pode chegar e falar, não, eu quero continuar com o jogador mesmo assim, eu vou pagar aqui, e aí o jogador poderia permanecer aqui na Gávea, permanecer no clube rubro-negro para poder performar. É o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2024, a temporada, né, a segunda parte, a segunda janela de 2024. Eu queria saber de você, gostou da contratação do Marco Antônio, meia, que atuava na Lazio? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.